Na aula de hoje nós iremos falar acerca da amônia e nitrito. Eu acredito que hoje a maior preocupação do psicultor é exatamente o controle da amônia e nitrito. Muitas vezes a pessoa fica desesperada dizendo, olha, meu sistema está com amônia. Veja bem, a amônia sempre vai existir em qualquer tipo de sistema. O que você precisa fazer é controlar. É inevitável a amônia no sistema. Tá? Por que isso? Vamos por etapa. A amônia, ela não nasce no tanque. A amônia, ela é colocada no tanque. Aonde nós vamos ver um exemplo simples de um tanque. Ok? Como que funciona o processo? Aqui nós temos o tratador. É o que vai jogar a ração aqui para os peixes. Aqui está o nosso peixinho. Tá certo? E é ele que vai alimentar dessa ração. Agora, vamos partir aqui primeiro para a ração. O que é a ração? Ela é proteína. Agora, quando nós jogamos essa proteína para os nossos peixes, nós vamos estar jogando essa proteína para os peixes e também vamos estar ao mesmo tempo fertilizando a água. Para o peixe, como que ocorre o processo? Está aqui o nosso peixinho, tá? Ele vai comer a ração. Aqui, a ração vai passar pelo intestino dele. As proteínas, os nutrientes, que são a fonte de energia para ele, vai para o sangue. Parte vai virar massa, ou seja, carne, é o que vai fazer ele crescer, desenvolver, engordar, né? Agora, o resíduo, o excedente, ou subproduto de todo esse processo aqui, nós não vamos entrar nessa parte muito aqui, ele vai expelir pelas brânquias o que? Amônia. Tá? Amônia. Mas o que acontece? Algumas das rações, ou seja, dos ingredientes da ração, não vai ser digerido pelo organismo do peixe. Então ele vai excretar, vai fazer as fezes, ela vai sair pelas fezes e vai ser acumulada aqui no fundo do seu tanque. Isso aqui nós chamamos de matéria orgânica. Por quê? Porque são fezes, resíduos. E não é só da ração, tem outras coisas. Algas mortas, bactérias, peixe morto, tudo vai ficar aqui acumulado e vai virar essa matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai produzir o quê? Gases, ou os nitrogenados. E qual é o nitrogenado oriundo dessa matéria orgânica? Amônia. Você está entendendo? Então, todo esse processo aqui é um processo natural. Ó. Você trata o peixe come a ração, uma parte daqui, da proteína tal, vai passar pelo sangue e tal, e depois vai chegar até as brânquias e vai ser expelido, através da brânquia vai ser expelida amônia. A outra parte vai cair, vai virar matéria orgânica, vai sair pelas fezes. Algumas dessas rações aqui que não foram consumidas pelos peixes, também vai descer, tá? E vai virar matéria orgânica. Então você está vendo que o conjunto aqui é muito grande. Aí, qual que é o maior problema aqui? Não é esse processo natural, gente. O maior problema é o excesso. Então, por isso que nós temos que medir a temperatura antes de jogar a ração. Mas o que tem a ver a temperatura com a amônia? Eu não falei que o peixe come aqui, que ele regula, não falei na hora da temperatura aí,
que ele regula a temperatura do seu corpo, e é isso que vai fazer ele se alimentar bem ou se alimentar mal. Por causa da temperatura, ele tem uma faixa, uma zona de conforto. Aí o que acontece? Se a temperatura está baixa, não adianta você jogar uma quantidade excessiva de ração, porque o seu peixe não vai consumir e absorver adequadamente essa ração. Então ela vai ser jogada fora. E para onde é que ela vai? Aqui para o fundo, virar matéria orgânica. Então a temperatura está ligada a esse processo digestivo do peixe e o seu comportamento dentro da água. Aí, o que nós podemos ainda acrescentar ainda aqui? Quando você mede a temperatura, você também vai poder calcular a quantidade ideal, tá? Para se tratar naquele dia ou naquele momento. A temperatura, gente, você deve medir no mínimo 3 vezes ao dia. É uma coisa muito simples de medir a temperatura e que vai te trazer um grande benefício. Você vai ter um controle da sua amônia, tá? Aí tem gente que vira para mim e fala assim: olha, o meu tanque não está com amônia, deu 0. Meu amigo, nunca vai zerar a amônia dentro do seu tanque. O que está dizendo o colorímetro? Ele está mostrando que ela está sob controle e não que está zerada, gente. Qual que é a diferença? Porque só se o seu peixe não comer. Se o seu peixe não comer nada, então e você não colocar ração, não colocar nada, não vai ter água, não vai ter nada, seu peixe também não vai viver. Né? Então, a amônia sempre vai existir. O que acontece quando a pessoa faz o teste, tá? Lá do colorímetro, para saber o nível de amônia do seu tanque? Aí ele fala: a amônia está 0. Então ela está sob controle. Por que ela está sob controle? É porque todo sistema, todo meio aquático, você tem os 2 tipos de bactérias: aeróbicas e anaeróbicas, tá? Você tem os 2 tipos de bactérias no seu sistema. Então, quando existe o processo de pegar essa amônia e transformá-la em nitrito, um grupo de bactérias vão trabalhar. Aí o que ela vai fazer? Pega a amônia do seu tanque, transforma ela em nitrito, tá bom? Por isso que ela apresenta sempre zerada. Aí vem um problema: ah, o meu nitrito está alto, mas a minha amônia está zerada. Então o que está ocorrendo no seu sistema? Esse grupo de bactérias estão conseguindo transformar a amônia em nitrito, mas o segundo grupo, que transforma o nitrito em nitrato, tá? Que é menos agressivo para o seu sistema, não está funcionando. Então, por isso que o seu nitrito está alto. Porque o processo tem que dar sequência. Pega-se amônia, transforma em nitrito. Pega o nitrito, transforma em nitrato. Mas como que então aqui está zerado e aqui está subindo? Vou explicar com mais tranquilidade. Prestem atenção nisso daqui. Isso aqui é a chave para o sucesso da sua piscicultura. Você tem a produção diária da amônia. Ô, gente, esse processo aqui para transformar e tal, demora em média aí até 30 dias para isso ocorrer dentro do seu sistema. Olha só. Ué. Ah, põe hoje, amanhã vira amônia. Não, a amônia que está amanhã no seu tanque é de quase, esse ciclo é quase de 30 dias atrás. Não é da agora.
Tem gente que vai lá e mede e fala assim, meu tanque está tranquilo. 2 dias depois, bum, estourou amônia no tanque dele. Por quê? O que eu errei aqui? Você errou há um mês atrás. Por quê? Porque a amônia, esse processo demora, gente, demora, não é da noite para o dia. Então, essa amônia que produziu há 20 dias atrás aqui, que foi o resultado de 20 dias atrás, de acúmulo de matéria orgânica, que foi transformado em amônia, o que acontece? Ela está aqui acumulada, aí as bactérias estão trabalhando, mas ela não deu conta de processar toda a amônia. Uma parte ela ficou sem processar. Aí, essa aqui vai para o estoque. Aí a sua amônia vai começar a subir. Aí junta essa, junta essa, junta essa. No final, a sua amônia está lá no alto. Aí ou você faz uma TPA, você coloca açúcar no seu sistema fechado. Se é ratio, você faz uma PPA. Se é sistema intensivo, você faz uma troca também, né? Uma TPA ou uma contínua. Enfim, você faz uma troca de água para poder melhorar a qualidade, você faz a filtragem para tirar o excesso de matéria orgânica, aí você consegue controlar o nível da sua amônia. Aí nós vamos partir para a segunda parte. O nível da amônia está zerado, está bacana, você conseguiu controlar ela aqui. Agora, você conseguiu controlar hoje, agora existe os outros dias anteriores que ainda está em fase de processamento. Por isso que tem que ter uma vigilância constante dos parâmetros da água, tá? Aí o que acontece? Está transformando aqui. Só que esse grupo aqui está 100%. As operárias nossas, que são as bactérias, estão trabalhando a todo vapor, 100%, está bacana. Aí chega aqui no nitrito, começa a ter problema. Por quê? Porque a amônia que foi transformada em nitrito, um outro grupo de bactérias que vão agir, tá certo? Para transformar ela em nitrato, o nitrito em nitrato, que é menos agressivo ao peixe, tá? Então, ela está trabalhando, pega uma quantidade aqui, bacana, deu 100%, transformou tudo em nitrato, mas aí começa a vir muita amônia que foi transformada em nitrito. O estoque começa a aumentar. Aí as bactérias aqui não conseguem processar tudo. Processou essa parte, mas essa aqui ela não conseguiu. O que ela faz? Ela vai pegar e colocar lá no seu estoque. Vamos dizer assim, aqui é um depósito. E vai colocar ali. É como se fosse um saco de ração. Vai chegar e colocar dentro do galpão. A princípio, um saco só de ração não vai fazer diferença no galpão. Mas só que todo dia tem esse trabalho. Então, todo dia ela vai continuar colocando uma quantidade de nitrito, porque ela não está dando conta de processar. Então, ela processa uma parte, o resto ela joga, vai para estoque. Tá? Estou dizendo a grosso modo aqui para poder facilitar o entendimento. Então, vai para o estoque. Aí o seu nitrito está alto, mas a sua amônia está zero. Então, mas não está tendo amônia? É lógico que está. Tanto que as bactérias estão transformando em nitrito. O que está havendo ainda é uma transformação, porque está tendo uma conversão de amônia em nitrito, é porque está tendo muita amônia dentro do seu tanque. Está produzindo muita amônia. Então, a partir do momento que você consegue reduzir, controlando a ração, controlando a matéria orgânica, através de uso de TPA, filtro, acrescentar bactérias na água, o que vai fazer? Vai eliminar, você vai conseguir reduzir no todo a amônia. Aí, o nível de produção do seu nitrito vai também diminuir. Aí as bactérias pegam essa daqui, como tem menos, ela vai conseguir processar ela toda. Aí já não vai jogar para o estoque. Ela vai começar a fazer o contrário. Ela vai lá no seu estoque, pega um saco de ração e resolve o problema. Aí ela fez o serviço aqui, que era para fazer no dia todo, ela conseguiu fazer até meio-dia. Aí ela vai lá no estoque,
e pega 2, 3 sacos de ração que está guardado e vai transformar em nitrato. Então ela começa a equilibrar o seu sistema. Quem que vai fazer isso? São as operárias, as bactérias que estão dentro do nosso sistema. A Nitrosomonas, a Nitrobacter, elas que vão fazer esse serviço aqui para nós. Então, esse controle aqui, ele é fundamental. Agora você tem que pegar ela na raiz. Aonde é, gente, a raiz aqui? Ó, controle de ração. Representa aí 70 a 80% da amônia do nosso sistema. Ah, o que mais? Controle de algas. Algas é bom? É fundamental para o nosso sistema. Só que não pode ter em excesso. Tem que ter um controle. Como que você controla a algas, gente? Ou pode usar o sistema de cobertura, pode usar um sombrite, você pode usar uma estufa, enfim, proteger do excesso de raios solares dentro do seu sistema. Raios solares é importante para o desenvolvimento dos peixes. Entenda isso, tá? Então, agora, o excesso vai produzir muitas algas devido à quantidade de nutrientes, fertilizantes que tem aqui na sua ração, que vai cair dentro do seu sistema, né? Nós temos aqui ureia, nós temos superfosfato, nós temos ferro, nós temos potássio, temos cálcio, temos magnésio, tudo isso é fertilizante, gente. Então, é controle disso daqui, para que não produza muita alga. Outra, o seu sistema está com muita alga, então você deve usar um anti-algas. Existem produtos próprios para diminuir a quantidade de algas no seu sistema. Vai melhorar a transparência da água e também aumentar a quantidade, vai evitar do consumo maior de oxigênio dissolvido na água, tá bom? E aquela coloração esverdeada, aquela forma escura, vai ser eliminada, vai ficar um verde mais claro, que é ideal também para um tipo de cultivo, tá legal? Então, gente, esse controle aqui nós temos que ter, da ração, da algas, né? Aí, sobre o controle aqui, temos que fazer o sistema de filtragem para eliminar a matéria orgânica, nós temos que fazer, se necessário, uma TPA ou até uma troca maior, né? De água, aí de 25, uma vez por semana, ou 40%, de acordo com o tipo de sistema. Tem sistema que tem que ser trocado aí, toda semana 100%, de acordo com o tipo de sistema. Então, tá aqui uma instrução aí sobre a amônia e sobre o nitrito, tá? Eu quero ressaltar aqui o seguinte, gente, tá? A gente fala muito do tanque escavado, porque eu falo, ele é a raiz. Nós vamos pegar uma aula sobre isso, tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês, todo sistema, gente, já tem a bactéria aeróbica e anaeróbica. Todo sistema nós temos a Nitrobacter e a Nitrosomonas. Agora, no sistema, isso aqui é tanque escavado, tá? Toda ela tem. Então nós temos que ter controle daquilo que nós julgamos para que não haja excesso de amônia e nitrito dentro do tanque escavado. No sistema fechado, agora aqui ó, só voltando um pouquinho aqui, por que elas já existem? Porque elas fazem parte aqui do solo, gente, ó. Essas bactérias, elas estão associadas aqui ao solo, à fertilização do solo. Agora, quando o sistema é fechado, o que eu falo que é sistema fechado, gente? É um tanque de alvenaria, um tanque de concreto, um tanque revestido de geomembrana. É tanque fechado hoje, onde não há um sistema de filtragem natural, através do solo, através, né, faz um processo de filtragem natural da sua água. Aí nós temos que acrescentar as bactérias. Então, por que eu falo? Tem que estudar toda a raiz do sistema para você entender. É porque as pessoas falam assim, no meu sistema não tem bactéria. É lógico que tem, você não enxerga ela, porque ela só é vista através de equipamentos, só através de microscópio. Então, mas você tem em qualquer tipo de sistema a sua bactéria. O que diferencia um do outro é a quantidade de bactérias. Sistema fechado, a gente acrescenta
né? Nós vamos ter uma aula de probiótico, simbiótico, então eu não quero falar muito sobre isso aqui, tá? Mas aí aqui você acrescenta. Nesse aqui já é natural, então você só faz o controle. Tá legal? Tá aqui as nossas operárias, que vão cuidar da nossa amônia e nitrito. Nós cultivamos a água cuida do nosso peixe. Fica aí a dica.